do Caramori. E o resto do Estado também. Senhor presidente, obrigado pela vossa benevolência. Mas cumprimentando a Vossa Excelência, os senhores parlamentares, eu me inscrevi neste espaço destinado às explicações pessoais do parlamentar por receber do vereador Dionísio Massaneiro, o Dil, lá de Rio do Sul, quando da estada naquele município da bancada estadual e federal do Partido Progressista, juntamente com os nossos membros do diretório regional, na visita àquele município, e conversando com o Dil, eu entendi que este parlamento deveria tomar conhecimento das suas intenções, representando os jovens catarinenses, para que pudéssemos também apoiar a iniciativa desse vereador num projeto de iniciativa popular. Tecemos alguns comentários. Quando nossos pais ou nossos avós eram adolescentes, desde cedo eram inseridos no mercado de trabalho sem nenhum prejuízo para os mesmos. Muito pelo contrário, ao exercerem o primeiro emprego de verdade, que se formava o caráter e a responsabilidade do cidadão. Ninguém precisa viver com esmolas do governo. O que se tinha era gente de pouca idade trabalhando, sim, porém com muita responsabilidade, podendo ir para o trabalho com a grata sensação de servir a pátria com a ordem e o progresso, obtendo com isso avanços fantásticos para si e para a sua família. Cidadão, alguns viviam em situações de constrangimento, todo mês recebendo míseras migalhas, ao invés de receber o pátrio poder de exercer, de fato, o direito de trabalhar. O jovem quer trabalhar, o jovem precisa estudar e trabalhar. Por isso, esse projeto traz trabalho e escola. Todo mundo precisa de dinheiro legal, e é legal que se trabalhe para receber. Se não precisarmos, se não propiciarmos um ganha-pão legítimo, a ilegalidade os esperará nas árduas esquinas da vida. A contratação de jovens de 14 anos de idade justifica-se pela atual circunstâncias que vivemos, o que vivem os nossos adolescentes brasileiros. Pois cada dia que passa, e por falta de uma política séria no que diz respeito ao jovem trabalhador de fato, somos todos sabedores que a família perdeu o controle. Diante disso, os nossos brasileirinhos, os nossos jovens, menos convivem no seio da família e mais prematuros entram para o entrincheiramento, o entrincheirado mundo da marginalidade. Termo complicado esse. É que as trincheiras nós não participamos dela na época da Revolução. Aos 14 anos, todos os jovens poderão ser contratados como estratégia ou como estagiários em empresas comerciais, escolas, etc. Os mesmos deverão ser acompanhados por uma equipe de professores lotados na sua escola de origem, que fiscalizarão suas notas e passarão às empresas contratantes. Aí vem a escola e o trabalho. Aos 15 anos, poderá ser contratado, registrado em carteira profissional, se passar pela fase escola e trabalho. Aos 16 anos,
os jovens poderão trabalhar em qualquer emprego, desde que não seja noturno, perigoso, insalubre, o que prejudiquem a sua moralidade. Aqui escola e trabalho, um bom desempenho escolar é condição principal para que o jovem trabalhador permaneça desempenhando as funções no mercado de trabalho. Para que isso seja medido, será necessário a parceria entre a escola e o trabalho. Ou seja, a direção e professores lotados na escola em que o jovem estuda devem repassar relatórios bimestrais informando a situação de frequência e o desempenho escolar do estudante trabalhador. Ao mesmo tempo, o empregador designará um responsável para acompanhar o desempenho do jovem trabalhador em suas funções laborais, prestando tais informações ao estabelecimento de ensino. Senhor deputado, nós aderimos a essa atitude do nobre vereador Dil, até porque, senhor presidente, senhores deputados, eu lembro muito bem que eu, com meus 11 anos, antes dos meus 11 anos, eu já servia os clientes na parte de bar no estabelecimento comercial da minha família lá no Rio Grande do Sul, no então distrito de Getúlio Vargas, Floriano Peixoto, que hoje, deputado Écio Andrino, com muito orgulho, é município, é onde nós nascemos. Com menos de 12 anos, eu já dirigi um Fargo 46, caixa seca, nas horas de folga ou não, no período escolar, para auxiliar no transporte de produtos que meu pai comprava do interior. Com 13 anos, deputado Sérgio Grando, eu já ia ao interior, sozinho, com o Fargo 46, coletar o produto produzido pelos colonos da região, como milho, trigo, cevada, na época bastante cultivada, em função da cervejaria Serra Malte que existia lá em Getúlio Vargas. E assim foi o meu procedimento, até os meus 15 anos, até meus 16 anos, quando eu fui estudar em escola agrícola, eu participei ativamente no processo de trabalho junto com a minha família. Em momento algum fui prejudicado, moralmente ou fisicamente, pelo trabalho que eu exercia, que era, claro, as atividades que nos eram incumbidos de exercer, era lógico, de acordo com a nossa idade, que o nosso pai, nossa mãe, exigia que nós participássemos do trabalho do dia a dia nas atividades comerciais e produtoras que nós tínhamos lá. Por isso, eu não vejo, em absoluto, prejuízo nenhum que um jovem com 14 anos comece a exercer uma atividade com acompanhamento da família, com acompanhamento da escola, acompanhamento do seu local de trabalho, para que nós possamos realmente criar cidadãos e cidadãs que entendam desde cedo que ele é útil à sociedade. Nós olharmos hoje, encontramos nas praças, nas quadras, quando nas quadras tudo bem, praticando esporte, mas muitas vezes alheio ao esporte, exercendo outras atividades que não condiz com a dignidade do nosso jovem, mas pela oportunidade que tem de assim praticar os atos indevidos à sociedade por falta de ocupação. Por isso, eu quero aqui fazer um apelo aos nossos parlamentares, que nos juntemos ao nosso vereador Dionísio Massaneiro, Dil, para que esse projeto realmente tome corpo e nós possamos sensibilizar as autoridades competentes para que seja revista a lei, né, do menor, que sejam revistas as leis trabalhistas, que sejam revistos todos os processos que possam incluir o nosso jovem no trabalho, para que possamos formar cada vez mais cidadãos responsáveis e que serão realmente, sem sombra de dúvida, aqueles que exercerão as atividades e assumirão as rédeas do nosso município, do nosso estado, do nosso país e, em princípio, da nossa família.